Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao podcast Muito Além do Livro, da Escola Pedro Viriato Parigon. Oi, eu sou o Eric. Oi, meu nome é Maria Luísa. Oi, eu sou a Elisa. Oi, meu nome é Yasmin. Oi, meu nome é Alice. Oi, meu nome é Stephanie. Oi, eu sou a professora Fabiana. Oi, eu sou o professor Regis. Criar o clube foi uma ideia muito repentina, já que era eu, a Rainara e mais algumas amigas. E a gente falou que dá um clube do livro. E todo mundo falou, pode ser. Só que aí eu comentei isso com outra amiga minha, Dani, onde 10 horas da noite a gente se juntava sempre numa praça para ir ler um livro e conversar sobre aquele livro. Aí eu resolvi trazer a ideia para a escola, onde as meninas apoiaram e a gente foi falar com a professora Fabi e ela super topou, onde a gente chamou mais gente e agora virou o nosso clube do livro. Olá, então a gente vai conversar sobre Capitães da Areia, do Jorge Amado. Livraço, né? Mexeu aí com os sentimentos, com as emoções. E aí, quem gostaria de começar aí falando sobre as suas impressões do livro? O que deu em vocês? Um professor de psicologia meu da educação falava isso. O que esse texto deu em você? E aí, o que esse texto deu em você? Nossa, me deu tristeza e no final deu mais tristeza ainda. Foi de tristeza pra tristeza e tristeza. Assisti o filme também. O filme também assisti, muito bom. Eu não tive coragem de ver porque eu assisti uma parte. Aí eu falei, não vou continuar. Eu acho que ele traz uma crítica muito daquela época, mas que a gente também tem até hoje, né? Aí eu até coloquei aqui, ele traz críticas e reflexões sociais tão distantes em tempo e época, mas tão próximas em acontecimentos. Porque se a gente abrir um jornal, a gente vai conseguir ainda ver sobre isso, infelizmente. Então ele é uma crítica social mesmo, muito antiga, daquela época já, só que traz, exatamente, tem essa bagagem até hoje. Eu queria contar assim uma opinião, né, de um leitor muito próximo de mim, que é o meu avô. Eu descobri pelo meu avô que ele já leu esse livro por questão dos estudos dele. E ele ficou fascinado pelo escritor, pelo autor do livro, porque ele comentou o quanto é mágico e surpreendente que ele consegue escrever uma ficção muito real. Então, ver essa admiração do meu avô me incentivou ainda mais. Eu falei, nossa, sim, aí a gente prolongou um papo ali muito rico, né? Muito rico. E é muito engraçado isso, porque é uma coisa muito do Jorge mesmo, do Jorge Amado. Ele tem uma leitura que é de fácil compreensão, ele não tem palavras rebuscadas e, oh meu Deus, sabe? Ele não tem aquela escrita difícil de ler e você, meu Deus, o que significa essa palavra? Você consegue entender tudo que ele fala. E é uma escrita tão simples nesse quesito, mas tão profunda em questão de sentimentos. Porque ele consegue descrever muito. Os personagens dele são profundos. Né? Ele não faz personagem raso. Ele consegue fazer um personagem em camadas, né? Tipificando cada um. Chega até a estereotipar alguns personagens, né? Em algumas partes do livro. A gente entra muito no sentimento dos personagens. Ele não esquece de ninguém. Não esquece de nenhum personagem que eu percebi. Sim, todos são explorados. Porque ele passa muito pela história de cada um, vai explicando, apesar de não se aprofundar tanto, ele explica bastante do porquê ele pensa assim, de tudo que ele passou, para poder chegar lá e desenvolver outro. Então, a gente realmente não vai esquecer fácil esses personagens. E você, Fabi, o que você achou? Para mim foi muito impactante a leitura. Eu nunca tinha lido esse texto do Jorge Amado. Na verdade, eu li pouco Jorge Amado. Eu li O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, que é bem político também, bem comunistinha. Sempre. Essa questão política tá muito... Sempre traz, né? Sim, muito. Eu falo assim, comunistinha é brincadeira, tá? Mas ele traz uma ideologia política aqui, que ele tinha na vida, que ele praticava isso na vida. Ele foi do Partido Comunista, ele foi deputado. Então era uma pessoa que praticava o que ele falava. E ele traz isso aqui dentro. E como ele traz? Trazendo consciência social e política para os personagens. Então ele está tratando de uma questão muito difícil, que é a questão das crianças, né, em situação de rua, e ele consegue colocar ali críticas a como a sociedade se organiza, a como as pessoas se veem dentro da sociedade. Eu acho fascinante o início desse livro,
que são as notícias de jornal, né? Como cada ser social ali é retratado, em que tamanho a opinião dele está no jornal, se tem imagem, se não tem, né? E algumas você vê que são ignoradas, que está lá no meio do jornal, que é uma história que ao jornal não interessa que ela seja conhecida, mas que é importante para a história dos meninos, né? E eu acho isso fascinante. O começo desse livro, para mim, nossa, eu fiquei sem palavras mesmo. A primeira vez que eu vi, falei, uau! Que espetáculo, assim, de começos de livros incríveis. Acho que esse ganha, assim, pra mim, de tudo que eu já vi. E fora isso, a questão dos meninos e a tristeza de ver que uma coisa que ele retratou em 1937, que era uma realidade de Salvador, ainda hoje, em 2025, acontece. E quando eu era adolescente, da idade de vocês, acontecia. Eu fiz uma pesquisa na escola, eu lembro, sobre a antiga FEBEM, que hoje é a Fundação Casa, e aí a gente foi na Praça da Sé, a gente ficou com medo de entrevistar as crianças, mas a gente foi, né? Naquela época, a mãe, tipo, vai, só vai, né? A gente foi, umas amigas, até a Praça da Sé, onde tinham as crianças em situação de rua, mas a gente ficou com medo mesmo de falar com eles, não falamos. Mas a mãe de uma conhecida era funcionária da Fundação Casa. Então a gente foi conversar com ela, gravamos a entrevista. Foi um trabalho tão marcante que eu lembro até hoje, com quase 50 anos de idade, né? E marcante e triste, porque era uma realidade em 37, na década de 90, quando eu era adolescente, e agora em 2025, século 21. Então é muito triste que esse problema, a gente esteja falhando como sociedade e não conseguiu resolver esse problema. Porque as crianças têm o direito de ser feliz, de ter casa, de ter família. Ah, não tem família? Ok, então o Estado tem que chegar ali e suprir essa necessidade. Só que a gente vê que até hoje está falhando bastante. Até no livro ele retrata muito sobre isso, que as crianças não agem como crianças, agem como adultos. Ele, tipo, pegando bebendo, fumando, um monte de coisa. Eu acho que, tipo, ele retrata por conta disso, que as pessoas na rua, elas amadurecem mais rápido. E aí, pegando esse gancho, eu acho que eu já vou dar primeiro licença, Fabi, eu já vou jogar primeiro em vocês. Uma cena, né, que eu acho que vocês até devem saber do que eu tô falando já, que foram crianças sendo crianças, foi na parte do carrossel. Desculpa, gente, joguei a bomba e vou sair correndo. Porque ali é exatamente isso, eles não estavam bebendo, eles não estavam fumando, eles não estavam roubando, né, assaltando, eles não estavam fazendo nada que um adulto, né, faria, um adulto. Eles estavam apenas sendo crianças, eles estavam encantados com aquilo. Eles estavam existindo ali, sendo, pra mim, assim, de todos os livros, não só do Jorge, mas de todos que eu já li, a descrição daquela cena acontecendo é uma das mais bonitas que eu já li, assim. Porque entra naquilo que a gente falou do Jorge, que é tão profundo que a gente consegue visualizar, a gente consegue sentir aquilo. Crianças sendo crianças. Acabou. Não há nada mais, nada menos. Crianças sendo crianças. E aí a gente consegue perceber como é tão forte essa crítica. E aí você falou da Sé, Fabi, até hoje ela é assim, né? Sim. Até hoje. A Fabi, na época em que ela era criança, estava fazendo trabalho. Até hoje o pessoal tem medo de ir pra Sé. Então, enfim, falem aí, galera. Nessa hora do carrossel, eu fechei o livro e saí para respirar, porque não dá para continuar. Assim. Você precisa realmente voltar ali, suas emoções voltarem para o lugar, porque regular, é muito difícil. Né? Eu chorei. Eu chorei também, eu não choro com o livro, mas eu chorei. A questão é quem não chorou nesse livro. Eu chorei muito. Eu sou muito difícil de chorar pra filme, mas essa parte eu realmente chorei. Às vezes eu só choro porque animal morre, mas eu realmente chorei por essa parte. O livro é muito emocionante em si, então pega muito nessa parte do emocional. E aí você falou da morte, a morte é uma outra questão, né, aqui. Então a gente tem o Pedro Bala, né? Pedro Bala? Pedro, né? Eu ia falar João, que eu tô lendo outro livro, aí é o João. João Pedro, né? Pedro Bala, ele é, né, o capitão ali, o chefe. Ele geralmente ele é justo, mas ele também dá umas
né? Umas derrapadas feias, algumas. Não dá pra passar pano pra ele. Não eu dá. Não tenho pano pra ele. Realmente, fica com Deus. Não dá. Ele tem horas que ele é muito bacana, mas daquela hora, não sei se é essa hora que você tá falando, daquela hora do areal, que ele pega a menina, essa é terrível. E aí a gente fica pensando que ser mulher naquele espaço era assim, perigo de ser violentada a cada meia hora, né? É uma coisa assim absurda o quanto que a mulher parece ser um instrumento sexual ali dentro do livro, né? Isso eu achei pesado. Mas em relação à morte, o Pedro fica nessa situação porque o pai e a mãe morrem, né? Então a mãe morreu, depois o pai morreu. E aí entra a questão política, né? O pai morreu numa greve, né? Ele foi assassinado porque ele era o chefe da greve. E o Pedro ficou abandonado. Sim, né? Ele se sentiu na conta do pai, ele se sentiu obrigação de ser líder, alguma coisa assim. Porque ele é frágil, mas ele tenta parecer mais duro. Porque é aquilo que você tinha falado antes, né? Essa vida na rua, ela ensina, né? A pessoa amadurece muito rapidamente, né? Não tem como. É precoce, né? Um amadurecimento precoce. A gente vai falar dos personagens agora, né? Sim, pode. E aí agora, eu pensei em fazer uma pergunta assim, tipo, quem são seus personagens, né? Quais são seus personagens favoritos? Mas antes disso, eles são bastante tipificados, igual aquilo que a gente falou. Eu até coloquei aqui. Então a gente tem, por exemplo, o líder, o bonitão, que ele é lindo, e o gato, no caso, né? Que ele é... ele é gato. Só que aí ele também é aquele estereótipo de o cara bonito que também não que é desprovido um pouquinho de inteligência, sabe? Então a gente tem alguns atributos de cada um deles que se a gente for parar pra pensar, a gente tem às vezes na sala de aula também, sabe? Tipo, aquela pessoa que é linda, mas também, né, tá com Deus a pouco, sabe? Então, enfim, vocês têm? Alguns falaram, caramba, eu me simpatizei com esse personagem. Sim, do próprio gato. Nosso personagem favorito. Eu acho que pra mim, tipo, no começo, ele foi como não sei explicar. Eu acho que toda vez que ele aparecia era como uma coisa pra me tranquilizar um pouco. Tipo, a história tava acontecendo, aí aparecia ele e falar, tá. O alívio cômico, como se fosse isso? Sim. Pra mim ele foi muito assim, me ajudou um pouco a sair um pouquinho do peso da história, mas aí ainda tinha vezes que ele ia lá e eu ficava, não acredito nisso. Mas é isso. Sim, ele também, tipo, quando ele apareceu, eu olhei assim e falei, esse personagem, ele vai fazer alguma coisa de errado. Que aí eu já tava prevendo, realmente. E aí, eu achei ele muito engraçado. Tipo, ele fazia algumas coisas que não tinha graça, não era pra ter graça, assim, mas eu achava ele muito engraçado. Eu gostei muito dele por causa disso. Sim. E aí ele foi atrás da mulher lá, toda vez. Ela, não, vai lá falar com o outro. Vai lá falar com o outro por mim e não sei o quê. Eu achava essa parte muito engraçada. Eu tava lendo, tava apreensiva, porque eu pensei o quê? Ele vai ficar com ela. E realmente ficou. Sim, Que foi uma coisa bem... pedofilia, né? Não é muito legal, assim, podemos dizer? Ela é uma criança, né? E ela já era uma mulher... Ela tinha 30 e poucos anos. Eu gostei muito daquela... Esqueci o nome dela, é Nora? Nora? Dora. A Dora, eu gostei muito dela. A história que ela sofreu, né? E a parte lá da casa, quando eles estavam... Não lembro se é casa, não, né? Quando ela chegou lá, foi muito... Trapiche. Trapiche. Foi muito... É aquilo lá, é mulher, a cada meia hora você tem uma ameaça de ser violentada. E ali ela foi ameaçada de ser violentada pelo grupo, né? Sim, verdade. Mas aí os meninos bateram o pé firme, que eu não lembro o nome dele agora, João Grande, né? Sim. Era o Grande. Ele bateu o pé, falou, não, a Dora é minha irmã, ela é nossa irmã e não sei o quê. Aí por conta disso, aí de repente também, magicamente, virou a chavinha ali. E todo mundo aceitou a Dora. Foi fictício, né? Muito, mas é uma cena super tensa, Sim, né? verdade. Eu ficava desesperada. O que vai acontecer agora? Meu Deus. Acelerado. Foi. Eu achei um pedaço aqui, eu vou ler pra vocês rapidinho, que é sobre o carrossel que a gente comentou, tá?
Eu vou ler um trechinho, então, do Carrossel que a gente conversou. Então, vamos lá. Quer ver uma coisa bonita? Todos queriam. O sertanejo trepou no carrossel, deu corda na pianola e começou a música de uma valsa antiga. O rosto sombrio de volta seca se abria num sorriso. Espiava a pianola, espiava os meninos envoltos em alegria. Escutavam religiosamente aquela música que saía do bojo do carrossel na magia da noite da cidade da Bahia, só para os ouvidos aventureiros e pobres dos capitães da areia. Todos estavam silenciosos. Um operário que vinha pela rua vendo a aglomeração de meninos na praça veio para o lado deles e ficou também parado, escutando a velha música. Então a luz da lua se estendeu sobre todos, as estrelas brilharam ainda mais no céu. O mar ficou todo manso, talvez que Iemanjá tivesse vindo também ouvir a música. E a cidade era como um grande carrossel, onde giravam os invisíveis cavalos, onde giravam em invisíveis cavalos os capitães da areia. Nesse momento de música, eles sentiram-se donos da cidade. Eu vou parar por aqui. Porque, né, os olhinhos. Mas é bonito demais, né? Esse encantamento. Aí vocês viram também o operário. O operário também é aquele que sai de casa de madrugada, volta para casa à noite, já exausto do dia de trabalho, só come e vai dormir, né? E naquele momento ele sentiu também a magia, aquele carrossel, aquela música. Esses momentos de encantamento, eles dão humanidade pra gente, né? E às vezes eles são tão escassos, eles vão ficando mais escassos. Ao longo que a gente vai amadurecendo mesmo, a vida vai ficando mais dura. Mas é possível a gente conseguir esse encantamento em alguns momentos, em alguns lugares. Não são fáceis, mas é possível a gente conseguir isso. E a literatura é uma porta para esse encantamento. Mas eu acho que o encantamento acabou aqui, né? Era a parte de encantamento era isso. Depois vem... Foi um pinguinho assim, sabe? De... vamos fingir que eles são crianças, assim. Vamos fingir que eles se veem como crianças. Porque é muito difícil também essa autopercepção, sabe? Tipo, não, nós somos crianças. Nós não deveríamos fazer isso. Nossa vida não deveria ser assim, assado. Porque nós somos crianças. E aí vem aquela questão do amadurecimento precoce. Eles precisam amadurecer de forma precoce, porque senão eles não sobrevivem. Senão eles não conseguem viver mesmo, né? E é exatamente isso. Eles não vivem, eles sobrevivem. É uma questão de sobrevida, né? É uma vida precária, marginalizada. Eles vivem às margens, eles sobrevivem às margens. E isso é muito... É uma crítica que o autor traz que é muito real. É uma sobrevivência de pessoas que vivem às margens mesmo. E aí eu já posso adiantar um pouquinho a mais na história? A questão do acesso à vacina. Sim. Porque se você é pobre... agora a gente tem um SUS, né, galera? Mas vamos pensar naquele contexto, né? Se você é pobre, você não tem acesso. Se você não tem acesso à vacina, você morre. Acabou. E era a varíola, né? Isso, era a varíola. Acabou. Então, tudo... Cara, isso aqui é um romance, tá? Olha o tanto de coisa que a gente já falou. Isso aqui é um romance. Isso aqui é um romance, né? Um drama, assim. Vocês entenderam? É intitulado como um romance. Mas olha as camadas que a gente tem dentro disso. Olha as críticas e reflexões que a gente tem dentro disso, sabe? Já falei demais. Ai, gente, falou bonito. E o Sem Pernas? Alguém gostaria de falar alguma coisa dele? Ai, tô falando muito. Então, assim, é o seguinte, eu percebo que no Capitão de Areia, ele, tipo, meio que se faz meio que, tipo, coitado, casquinha ele, aleijado, etc. E, tipo, pra entrar na casa das pessoas que ajudam ele. E, como, vamos dizer, tipo... Ai, não sei como falar. Aí, meio que ele mentia, vamos dizer, para os capitães de areia entrarem dentro das casas e começarem a roubar. Sim. Aí, tipo, meio que esse personagem poderia ser um pouco mais aprofundado sobre os sentimentos dele, tipo, por causa que ele percebia que as pessoas ajudavam ele, mas ele também fazia o mal com elas, tipo, trazer pessoas e roubarem. Aí,
tipo, mas ele também não poderia atrair os amigos dele. Sim. Justamente, eu acho que tem essa dualidade. Eu acho que eu acho que o Tico e o Teco dele ficam assim, na minha opinião. Eu acho que ele é muito complexo, esse personagem. Porque é exatamente isso. Sabe quando fica brigando? Tipo, eu não posso trair o pessoal, os capitães junto, eles são os meus amigos, é a minha família. Mas eu sei que isso é errado. Então, eu acho que ficava assim, sabe? Eu acho que esse personagem é um dos mais complexos. Ele ficava assim, sabe? E ele nunca traía os capitães. Então, sempre acontecia isso, né? Ele se aproveitava dessa situação, né? E ele era puro ódio. Ele era puro ódio. Isso é muito pesado, ele era puro ódio. Era até coloquei aqui. Era um sentimento de inferioridade também. Ele sabia, ele tinha consciência. Ele era consciente, Fabi. Exatamente isso. Você falou, é exatamente isso. Ele era muito consciente da situação dele. E aí ele usava essa fragilidade para tentar obter vantagens, né? Que é o que você estava falando. Em algum momento ele até era... ele se sentia bem com as vantagens que ele estava tendo. Eu me lembro agora de duas. Aquela que a mulher começou a tratar ele como filho porque o filho tinha morrido, né? E aquela que a moça, que era uma solteirona, começou a namorar ele. Ele ficava na casa dela, ela namorava ele, mas depois largava ele lá, quietinho. Mas ele estava tendo casa, comida, né? Uma namorada. Só que ele sempre lá no fundo ele lembrava: todas essas pessoas da rua só me maltratam, só me batem, só me agridem, só me odeiam. Onde eu tenho segurança? Na minha família, nos Capitães da Areia. Aí, por mais que ele estivesse bem ali, ele sozinho, o pensamento, né, o sentimento dele de grupo fazia com que ele agisse com o plano principal, que era o quê? Assaltar aquela casa. Né? Então ele sempre voltava a isso. E o fim dele, gente, pelo amor de Jesus, eu não vou falar, porque se alguém estiver ouvindo aqui depois o nosso podcast e quiser ler o livro, eu não vou dar spoiler assim tão, né, do Sem Pernas. Mas outro momento que eu fechei o livro e falei, não, respirar, a bola tava aqui, assim, na garganta, né? Falei, não, respirar, não dá pra continuar, vamos voltar aqui. Eu queria falar de um outro assunto. Alguém quer falar mais sobre o Sem Pernas? Eu acho que já falaram tudo. Não, é só que, tipo, ele era meio que uma ponte pra sobrevivência deles, também por isso. E ele ficava com dó das pessoas que ele tinha que assaltar, porque, poxa, estão me ajudando, eu tô tendo uma sobrevivência boa, eu estou feliz aqui por um pequeno momento, porque eu sei que eu vou ter que trair elas. Mas eu também não posso trair meus amigos, que me ajudaram esse tempo todo, que eu percorri esse tempo todo com eles, que também me deram um abrigo, também me ajudaram. Então ele ficava muito confuso com isso, eu acho. Era uma luta interna, né? Ele ficava... E é isso que a gente fala, do Tico e do Teco dele, ele ficava só no cabelo. Porque ele ficava... Era uma luta muito... Gente, esse personagem, assim, eu acho que é um dos mais complexos também que existem ali, sabe? Sim. Foi o que mais me chamou a atenção também. Não né? é? Enfim, foi mal. Beleza? Eu queria só voltar na questão da saúde, que você comentou da vacina. E sabe o que eu tinha esquecido? Eu tava pensando no SUS e tava pensando no antibiótico. Porque eu tô lendo um outro livro que o menino morre de pneumonia. Eu não vou dizer o nome do livro, então não vai ser spoiler. E o menino morre de pneumonia porque não tinha antibiótico. Daí eu fui pesquisar, né? Eu não lembro agora de qual o ano que a penicilina foi descoberta, mas os antibióticos eles passaram a ser comercializados do meio para o fim da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, né? Em 1940, na verdade. E a gente tem um livro aqui de 37. Então, a gente tem duas questões, tanto a varíola, que era uma constante aqui, e tinha a questão da vacina, e depois tem uma outra personagem, que eu também não vou dizer quem é, que vai morrer de febre, vocês se lembram? Que é o outro momento de fechar o livro. Meu Deus! Vamos te fechar agora. Esse Tem muitos momentos de fechar Aí o eu livro. entrei na pressão. Esse livro foi complicado, era uma porrada atrás da outra, né? E aí ela morre de febre, e aí eu falei, gente, né? Aí vai a benzedeira benzer, vai o padre rezar, mas cadê o médico? Né? Aí não tinha SUS. Aí eu agora pesquisando para esse outro livro, gente, 1937 não tinha antibiótico. Então olha como, né, o mundo vai mudando e a realidade
de como as pessoas lidam com as doenças ou com as situações todas, como elas mudam, né? E como a gente é privilegiado de ter antibiótico e vacina hoje, né? E SUS, porque o negócio era feio. Desculpa. Mas vai lá, vai lá. Tá Eu bem. coloquei aqui, né? A importância da revolução pra mudança, no caso, né? Que é exatamente isso. Porque pra gente conseguir ter toda essa mudança, teve um pré, né? Pra conseguir ter toda essa revolução, pra gente conseguir ter um SUS, pra gente conseguir ter o antibiótico, pra gente conseguir ter a vacina. Então, tudo bem, é uma ficção, óbvio, mas isso retrata também algumas questões daquela época que também duram até hoje. A gente conseguir ter direito trabalhista também, né? Porque eu não sei agora de quando é a CLT, mas eu acho que talvez seja depois disso. Então, os operários lá no porto estão brigando para terem melhores condições de trabalho. Então, de 37 para 2025, a gente tem diferenças aí. Quase 100 anos. Né? E diferenças importantes. Em algum momento a gente até teve uma situação um pouco melhor. Hoje, com o enfraquecimento dos sindicatos, tal, então as categorias profissionais também estão mais fragilizadas, mas a gente tem uma realidade de trabalho muito diferente do que a gente viu, né, no livro. Mas mesmo assim, vários anos, quase 100 anos depois, ainda continua coisas muito parecidas. Sim, muita exploração. E agora a gente está aí nessa luta política para acabar com o 6x1, né? Sim. Vocês viram isso? 5x2 agora. Isso, para ficar o 5x2, que é descansar o final de semana, né? É mais humano mesmo. É. Porque 6x1, você tem um dia. Aí a pessoa vai fazer o quê? Arrumar a casa. Acabou o dia. Acabou o dia. E as pessoas Não que tem mais são nada. contra, elas trabalham 3x4. Isso. Trabalha 3x4. Eles não sabem o que foi aquilo, nunca conviveram com quem faz aquilo. Exatamente. Então, eu acho assim, o super bacana da literatura é que a gente consegue hoje voltar no tempo. Isso é uma máquina do tempo, né? A gente consegue pegar um livro, voltar quase 100 anos e ver como as pessoas viviam lá na cidade de Salvador, na Bahia. Óbvio, não todas as pessoas, né? Um nicho, né? Um grupo de pessoas. Mas a gente consegue vislumbrar isso como era. Acho que o mais próximo que a gente pode ter de uma máquina do tempo é isso. Sim. Né? Os livros vão levando a gente para lugares diferentes. Eu nunca estive em Salvador, por exemplo. Vocês já estiveram? Não. Então, você já teve? Então, você foi no elevador Lacerda? Não, eu era muito pequeno. Então, tem um personagem, não vou dizer quem é o personagem, né? Que se joga lá do elevador Lacerda, gente. Eu tava vendo o elevador Lacerda assim na minha cabeça. Pensando na cidade alta, na cidade baixa, de coisas de Salvador que eu ouço falar, ou que eu já vi em filme, mas que eu nunca estive lá pessoalmente. Mas que a gente consegue, a partir dos livros, a gente consegue visitar esses lugares. Eu agora estou terminando de ler um outro livro, que é em Budapeste. Eu tô em Budapeste, gente. Traz mais porta, né? Eu tô achando incrível. Você imagina você lá. Você se imagina no cenário que tá passando. Quando eu li Biblioteca da Meia-Noite, eu me imaginei na biblioteca, eu imaginei na casa dela, na rua onde ela passava. Não lembro onde é o país, você lembra? Eu quase certeza que era lá no Reino Unido. Não, eu acho que sim. Isso, legal, né? Quer falar? Os livros são realmente um avião, uma aeronave para outro universo. Você pode ir para vários lugares só por meio da literatura. Eu tava lendo um livro que se passava tipo na Índia. Na verdade tinham estados, cidades que nem existem de verdade. Eu fui pesquisar e eles nem existem de verdade, mas era na Índia. Isso eu sei. Então, tipo, se, por exemplo, livros de fantasia que eu leio muito, a gente vai para outros universos. Isso é muito incrível, porque a gente pode viajar, a gente pode viver coisas que a gente, obviamente, nunca vai conseguir vivenciar. Sim. Quem vai dizer que não existe a Terra-média, por exemplo? Né? Existe sim, gente. O Frodo vai atravessar lá, não é? Pra achar o Anel do Poder. Nárnia? Nossa, como não, né? Existe sim. Hogwarts. A minha carta não chegou porque eu mudei de casa, mas ela tá lá. Você se sente um figurante, tipo, você parece que tá na história, mas Sim. você não tá, você só tá lendo o livro, mas parece que você tá, tipo, no país que tá passando a história. E é muito bom, tipo, é uma sensação boa
saber como é, tipo, pesquisar os outros países, como que são, pra, tipo, exemplo, o negócio que você falou que era de, exemplo, a Torre Eiffel. Tipo, uma história se está passando na Torre Eiffel, eu fico imaginando se eu estivesse lá. Imaginando a cena. É a altura que deve ser. Não é? Uma coisa Sensacional. que contribui também pra gente ter esse efeito, principalmente nesse livro, liga bastante com o que a gente tá vendo no 8º ano sobre os tipos de narradores. Que é aquele narrador que consegue saber o que todos os personagens estão pensando, sentindo, fazendo, vão fazer e essas coisas. Que é o... Muito bem, que é um narrador onisciente. É o que está presente no nosso livro, nesse livro que a gente está debatendo, né? Porque ele sabe exatamente o sentimento, por exemplo, do Sem Pernas, quando ele vai ter que trair uma família nova, né? Para conseguir ajudar os meninos e também, consequentemente, ser ajudado, enfim. Eu só queria pegar esse gancho, entendeu? Pra isso. Então, eu também vou me aproveitar um pouco disso e eu quero elogiar muito os escritores, porque os autores dos livros assim que eu tô lendo ultimamente, inclusive do Jorge Amado também, chega a ser surreal quando você pensa que uma pessoa, em uma época que assim não é atual, eles não tinham tanto acesso a pensamentos de outras pessoas, consegue criar personagens tão diferentes, personagens diversos, com ambições diferentes, com sonhos diferentes, passados diferentes. É fabuloso isso, realmente me encanta bastante, eu admiro muito isso. Então... E de uma forma simples, né, que foi aquilo que a gente falou no início do podcast. Ele não usa palavras rebuscadas, palavras que a gente tem que ler com um dicionário do lado. A gente consegue fazer uma leitura desse livro fechando e abrindo por causa dos sentimentos, né? Mas assim, a gente consegue ler bonitinho, não é é uma leitura simples, né? É um livro simples e rico nesse quesito que você falou, né? Top. Gente, a gente vai partir aqui para as considerações finais. Aí eu queria ouvir de cada um, né, um resuminho aí do que foi participar dessa experiência, de ler em conjunto e de ler esse livro especificamente, tá bom? Nas férias eu não tive muito tempo de ler, porque eu fui viajar, tudo, não queria levar o livro para não correr risco de estragar. Então, quando eu voltei, eu li, esqueci tudo, porque estava muito ocupada, li de novo, e aí sim eu consegui captar realmente tudo o que eu achei. Eu acho que é um livro que ele é muito bem desenvolvido, apesar de não ser tão complexo. Ele desenvolve muito bem, ele mostra muitos pensamentos de como ele queria realmente que fosse a história, mesmo sem deixar de um jeito muito cansativo de descrever. Porque tem alguns autores que eles descrevem e deixam um livro com 600 páginas. Por quê? Só descrição. Ele consegue resumir e ainda deixar bem explicado. Eu acho que isso foi, tipo, o que deixou mais atrativo, assim, além, claro, da história impactante. E ver que isso acontecia e acontece até hoje, né? Principalmente na questão da saúde, do acesso, que muita gente não consegue ter por conta do lugar que mora, ou realmente questão financeira. Nossa, bateu muito, porque isso acontece até hoje, dá pra ver, tipo, você anda na rua, você vê um morador de rua. Ele não consegue ter o mesmo acesso à saúde que nós temos. Então, isso foi incrível desse livro. Vai lá, Elisa. Então, acho que ter conseguido ter acesso a pessoas que viveram uma realidade um pouco mais próxima do livro do que eu, acho que me incentivou muito assim a continuar com a leitura. Claro que tem aquilo que ele sabe escrever muito bem, é uma leitura que prende. Se eu me desfazer, eu não volto, mas se eu ler até o final. E ver opiniões de pessoas que viveram uma realidade próxima, assim, é uma coisa muito... Porque eu vivo uma realidade muito diferente. Então, eu realmente não sei o que dizer sobre o livro. Eu não sei se dizer se ele foi muito bom, porque são temas muito fortes. Temas fortes, um atrás do outro, situações uma atrás da outra, só vai do ruim pro pior. Mas é uma ótima leitura, é realmente uma ótima leitura. Pra mim, esse livro ele foi como uma montanha-russa, porque no início, decaindo, muita tristeza, aí foi a parte que aconteceu, aí só decaiu de novo.
Só foi no ladeira pico abaixo. de alegria. É, o único pico de alegria que eu tive, e depois que eu terminei esse livro, eu pensei, o que eu vou fazer depois? O que eu faço da Fica vida um agora? sentimento de vazio. É, tipo, faço sem saber o que vai acontecer depois, o que aconteceu com cada um depois. E não se aprofunda, não faz mais. E sente uma vontade de conhecer mais sobre a história. Eu gostei do livro porque eu gosto de coisas antigas, coisas que a gente não passou, mas o passado sim passou. Eu também eu chorei na parte das crianças que elas também roubam pra sobreviver, né? E eu simplesmente amei e chorei ao mesmo tempo, né? Porque tem várias partes que a gente chora nos livros. Eu achei um livro muito bom, onde trata muitos assuntos. Eu gosto muito de livros dos tempos antigos, ancestralidade, essas coisas. Então acho que é um tema que eu realmente gostei. É como eu disse, realmente uma montanha-russa de emoção, onde em um momento você está super triste pela morte de alguém e um outro você está feliz em saber que eles finalmente tiveram um momento de infância deles. Até a minha mãe, que não gosta desse assunto, eu fiz ela assistir o filme comigo e ela gostou. Então, eu acho que realmente é um assunto que prende a gente. Legal, a gente não entrou na parte de religiosidade, você falou ancestralidade, eu lembrei. A gente não entrou na religiosidade, mas está lá presente o sincretismo demais. religioso, né? E norteando a vida dos meninos. Inclusive, 2 líderes religiosos são as pessoas que apoiam os meninos, né? São 2 líderes religiosos, um católico e uma de matriz africana, eu não lembro se fala a religião em si, mas era uma religião ou candomblé ou umbanda. Provavelmente candomblé, Salvador, né? Esse livro, cara, me fez, como disseram, é uma montanha-russa, um momento de felicidade, um momento de tristeza. E quando você termina de ler, você, fica pensando, acabou, mas e depois? Você quer saber mais sobre as coisas, etc. Você quer, saber, saber mais, você parece que não consegue viver sem ele depois disso, quando termina. Aí isso me deixou, lendo o livro e mesmo jeito vendo o filme, me deixou desse jeito, eu queria que tivesse continuação, que a história fosse pra sempre. E esse me deixou de jeito triste, mas feliz ao mesmo tempo em algumas cenas e nas mortes também. É sensacional, né? Acabar um livro e querer que ele continue com a gente, Uma né? continuidade. Você quer falar, Regis? Rapidinho, eu quero. Ai, gente, quando acabou esse livro eu queria Gente, sério, esse livro me deixou com uma ressaca literária assim danada. Eu tava lendo livro de poesia, eu tava lendo Rupi Kaur, sabe? Eu tava lendo a poesia dela, tem um livro novo chamado Milk and Honey, que ainda não tem tradução pra cá. Eu tava lendo, bonitinho, eu tava me sentindo top, assim, sabe? Sabe aqueles posts do Instagram que pega desses livros e postam esses recortes de poemas soltos só pra pegar no nosso coração? Eu tava me sentindo isso, porque não tinha no Instagram esse livro, eu tava lendo. Aí eu comecei a leitura desse daqui, me deu uma ressaca, eu não consegui voltar pros meus poemas fofos, lindinhos, que eu estava amando. Porque eu não queria mais ser alfabetizado. Gente, esse livro acabou comigo. Dito isso, eu acho que ele é muito importante pra gente entender o nosso passado também, né? Não, óbvio, é uma ficção, mas isso não deixa de ser uma realidade. Não deixa de ser. Eu acho que também traz essa crítica e eu acho que fala muito sobre a importância da gente... a importância da gente conseguir se perceber enquanto pessoa, enquanto classe trabalhadora também, né? Mas isso é mais pra nós, né, adultos. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né, galera? Foi um livro que me deixou com muita ressaca literária. Eu amei, obrigado. Eu amei, obrigada. E a Zélia Gattai, que era a esposa, né, do Jorge Amado, no final do livro ela fala que para escrever Capitães da Areia, Jorge Amado foi dormir no trapiche com os meninos. Então isso ajuda a explicar como ele colocou tantos detalhes, né? Como ele foi tão rico em retratar essa realidade dos meninos. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui então, né? Nosso tempo. Eu agradeço demais a participação de todos vocês. Foi uma baita experiência ler Jorge Amado
E aí, Yasmin, não tem continuação do Capitães de Areia, mas tem vários livros do Jorge Amado. Então fica o convite para vocês conhecerem mais desse grande escritor brasileiro. Deixou muitas obras bacanas aí que traduzem um pouco desse sentimento, dessa coisa aí que é ser brasileiro. Ele traz isso nos livros dele. Então fica o convite aí para várias leituras, para próximas leituras. E eu agradeço demais a participação de todos vocês. Um beijo, ficamos por aqui. Opa, mas ainda não acabou não. A Elisa tem mais uma reflexão para fazer. Escutem. Uma coisa assim que virou assim uma chavinha assim na minha cabeça que eu percebi muito, o Eric tinha apontado dos meninos agirem como adultos. E que eles agem como adultos de uma forma muito natural. Tipo, na hora eles vão lá, bebem. É uma coisa que está acontecendo agora. Eu vejo isso com as pessoas da minha idade e pessoas mais novas, que nós somos crianças, nós somos jovens, nós somos adolescentes. E eu vejo que muitos deles, que, claro, não passaram pelo que os meninos passaram, mas eles querem crescer mais rápido. E com isso eles incluem na rotina deles que, por exemplo, eles bebem mais cedo com muita naturalidade, eles fumam muito, não tem atenção dos pais, não tem contato com os pais. Então, realmente, só isso que eu queria comentar sobre rapidinho. Muito obrigada por ouvirem o nosso podcast. Todas essas reflexões foram feitas a partir da leitura do livro Capitães da Areia, que foi realizada nas férias de verão de 2024 para 2025, pelos alunos da Escola Estadual Pedro Viriato Parigô. Muito obrigada por nos ouvirem e até a próxima. Um abraço.